Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, estou aqui com o Dr. Juliano Rodrigues da Cunha. Ele é mastologista e cirurgião oncológico. Juliano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de colo de útero. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. É importantíssimo a gente abordar um tema que é tema de saúde pública também, né? Quando a gente fala que 17 mil mulheres por ano são diagnosticadas com câncer de colo de útero, e essas mulheres, a depender do diagnóstico, têm uma taxa de mortalidade elevada, se a gente fala num diagnóstico mais avançado. E por outro lado, quando nós falamos de câncer de colo de útero, nós estamos falando de uma doença evitável. É preciso que a sociedade tenha a consciência de que nós precisamos tomar algumas medidas fundamentais aí para falar que daqui uns 10, 15, 20 anos, os números de câncer de colo de útero quase que não existem mais. Isso é possível? Sim. Tá? O que a gente tem hoje quando a gente fala de câncer de colo de útero? Existe uma organização aí junto da OMS e as sociedades que cuidam da oncologia feminina em erradicar o câncer de colo de útero nas próximas décadas. Isso é baseado num tripé: vacina da HPV, o rastreamento das lesões precursoras, lá é o Papa Nicolau, né, o exame ginecológico com Papa Nicolau, e com a coleta do PCR-HPV, e o tratamento das lesões precursoras. Então, se eu vacino, eu reduzo o risco dessa paciente ter a doença. Se eu faço a citologia, o Papa Nicolau, eu consigo checar se essa paciente tem alguma alteração, essa paciente vai ser encaminhada para um centro de tratamento e eu consigo tirar a lesão antes dessa lesão virar câncer. Daí, quando a gente fala que é possível erradicar a doença, é porque a gênese do câncer de colo de útero é diferente de outros tumores, por exemplo, do câncer de mama. O nódulo começa malvado desde o início, ele não é bonzinho e se transforma lá na mama. Mas no colo do útero é diferente. A lesão começa boazinha, uma lesão benigna, que com o passar do tempo ela vai sofrer transformações, e se eu consigo tirar essa lesão antes dela se transformar em câncer, eu consigo salvar essa mulher de uma doença aí mais para frente. Você falou de causa, né? Qual que é a principal causa e como é que a gente evita isso? Quando a gente fala em câncer de colo uterino, a gente fala numa doença muito comum em países subdesenvolvidos, em países de baixas condições socioeconômicas, condições sanitárias, onde um rastreamento não funciona, né? E quando nós vamos pensar numa causa, a gente pode falar que quase 95, 99% das pacientes estão relacionadas ao HPV. Então, é uma doença que tem na sua origem um vírus, o papiloma vírus humano. Se eu cuido da infecção desse vírus, eu reduzo em uma enormidade a possibilidade dessa paciente vir a desenvolver a doença ao longo da sua vida. Hoje tem até vacina, né, para o HPV? Hoje, e há algum tempo atrás já, é a vacina que é capaz aí de melhorar a imunidade das pacientes em cerca de 80%, 90%. O que a gente tem em relação à vacina do HPV? Ela é gratuita hoje, existe no SUS já há muito tempo. Meninos e meninas devem se vacinar. A idade ideal é a partir dos 9 anos até os 14. Pacientes que são imunossuprimidas, por exemplo, podem tomar até os 45 anos de idade. Essa vacina ela vai promover um aumento da imunidade dessas pacientes, das meninas e dos meninos. Lembrar que o menino também pode transmitir, né, para as meninas, então daí aí a necessidade da vacinação. E lembrar que o HPV também não está relacionado só ao colo de útero. Tumores de canal anal, tumores de garganta, de orofaringe. Então a gente está evitando outros tipos de tumores também. Existe muito medo de vacina, uma campanha anti-vacina aí que a gente já tem visto por algum momento, mas é importante a gente mostrar que em países onde a vacinação ocorreu e foi feito de forma adequada, como a Austrália, a gente tem esses dados aí da redução da incidência do câncer de colo de útero na população vacinada em cerca de 90%. Então, por que não a gente não conseguir fazer isso no nosso país aqui, onde eu tenho 17 mil mulheres com câncer todo ano?
Como é que é o rastreamento do câncer de colo de útero? Como é que é o exame? De quanto em quanto tempo tem que fazer? A partir de qual idade? Como é que é isso, Juliano? O rastreamento deve ser feito através do Papa Nicolau, do exame ginecológico. Ele pode ser feito no posto de saúde, ele pode ser feito com a sua ginecologista. Ele deve ser feito geralmente anual. Em casos onde há alteração, aquela coleta das células cervicais do colo do útero, essa paciente, se tiver alguma alteração, ela vai precisar fazer outros exames, que, por exemplo, a colposcopia ou alguma biópsia. Tá? O Ministério da Saúde preconiza esse exame anualmente a partir dos 25 anos, por volta dos 25 anos de idade. Pacientes que são acompanhadas adequadamente têm a chance da gente descobrir uma lesão precursora ou a presença do HPV e a partir daí a gente conseguir atuar antes do desenvolvimento do câncer. Uma vez com o diagnóstico de câncer, você falou que tem lesões pré-cancerígenas e cancerígenas. Existem cirurgias minimamente invasivas que a mulher pode ter chance de continuar a ter filho ainda? Sim. Quando a gente está falando de tratar lesão precursora, a gente está falando de biópsias pequenas, excisões que eu tiro só uma região que está alterada do colo do útero. Isso não vai gerar nenhum desconforto, nenhuma alteração, muitas vezes, na fertilidade dessas mulheres. Com a melhoria das técnicas de cirurgia que a gente tem hoje, cirurgia robótica, cirurgia minimamente invasiva, até naquelas pacientes que a gente tem o diagnóstico de câncer de colo de útero, que são pacientes selecionadas, pacientes que têm tumores menores, eu consigo muitas vezes tirar o colo do útero, manter o restante desse útero, o corpo uterino, e possibilitar com que essa paciente venha a ter o seu filho no futuro. Tá? É claro que são situações onde a gente precisa ter uma expertise de uma equipe cirúrgica e a paciente também tem que ser uma paciente mais selecionada. São pacientes mais jovens, pacientes com tumores iniciais, pacientes que a gente consiga mantê-la num serviço onde tenha fertilidade, onde tenha um time treinado para fazer com que essa paciente, depois do tratamento oncológico, tenha a chance de gestar. Interessante. Você falou de cirurgia robótica, né? Como é que funciona a cirurgia robótica no tratamento do colo de útero? Qual que é a vantagem? O que a gente tem hoje em relação à robótica e à cirurgia ginecológica como um todo? Eu vou um pouco diferente para chegar onde você me perguntou. Por muito tempo, as cirurgias minimamente invasivas, a laparoscopia robótica, eram meio que abominadas no território da oncologia, porque a gente entendia que aquilo ia disseminar tumor dentro da barriga. E a gente sabe que isso não acontece na grande maioria dos casos. Então, para alguns tumores, a gente já tem muito bem estabelecido, principalmente o tumor de endométrio, que é o tumor do corpo do útero. A cirurgia robótica é a minimamente invasiva. A gente pode dizer hoje que sempre que possível a gente deve utilizar, sempre que existir esse recurso também. Para o colo do útero, a gente ainda vive uma área meio cinzenta quando se fala em cirurgia minimamente invasiva, robótica e laparoscopia. Nós temos alguns estudos recentes que mostraram que pacientes que foram submetidas à cirurgia laparoscópica e robótica tiveram pior desempenho, pior sobrevida e maior recorrência do que aquelas cirurgias que foram realizadas da forma convencional, da forma aberta. Isso foi um banho de água fria para a gente que gosta de cirurgia minimamente invasiva. O que a gente tem hoje é um grupo de novos trabalhos demonstrando que o que a gente precisava era corrigir algumas coisas que foram feitas inadequadamente. Então a gente precisa melhorar alguns preceitos de técnica cirúrgica oncológica para trazer também segurança para essa paciente para a cirurgia robótica do câncer de colo de útero. Então a gente está numa fase de adaptação. Eu acredito que muito em breve a gente já vai ter isso mais bem desenhado e feito com bastante segurança para a gente entregar os resultados que a gente vê aí da cirurgia robótica em relação aí ao pós-operatório, cicatriz, o retorno dessa paciente ao trabalho e a segurança oncológica junto. Juliano, muito obrigado. Excelente os comentários. Eu que agradeço o convite. Minuto Saúde UMC.